Colossenses, cerca da metade dele, sobre Paulo enviando saudações aos colossenses e apresentando a eles as pessoas que estava lhes enviando. Me divirto muito vendo quanto tempo eles levavam para fazer os cumprimentos e o melhor que fazemos é grunhir uns para os outros quando nos encontramos. Ei! E aí, tudo bem? Aliás, agora nem falamos, só mandamos mensagens. E para mim, a linguagem das mensagens de texto me incomoda. Você faz uma pergunta para alguém e recebe de volta um tá. Não gosto que falem comigo com frases de 2 letras. Amém? Ei, a tecnologia moderna é muito útil, sabe? Mas isso está roubando os relacionamentos das pessoas. E precisamos ter tempo para conversar uns com os outros, cara a cara. Então, acho que se não houver nada mais nessa metade de Colossenses, onde tudo que ele faz é cumprimentar e apresentar as pessoas, podemos pelo menos dizer, nossa, eles dedicam muito mais tempo aos relacionamentos do que nós. Porque, sabe, nós estamos muito mal nisso aqui na América. Quando nós começamos a abrir escritórios em outros países, nosso filho Dave, que dirige nossas missões mundiais, sabe, ele é bem prático, vamos fazer isso, vamos fazer o que viemos fazer, e ele estava ofendendo as pessoas à direita e à esquerda, porque você ficaria surpreso ao ver nos outros países como eles são muito, muito melhores nos relacionamentos do que nós aqui na América. Tudo que temos em mente é faça o trabalho, vamos logo com isso, vá para a próxima coisa. Então vamos tirar um pouco mais de tempo com as pessoas. Vamos lá. Vamos tirar um tempinho para ouvir as crianças. Vá, tem um pouco de tempo com a sua mãe idosa que diz a mesma coisa toda vez que você a vê. Ei, vamos ter um pouquinho de tempo, só um pouquinho, com eles. Deixe-os falar, eles ficam solitários. Eu estava no consultório médico uma vez, um senhor idoso estava lá com a perna quebrada e ele ficou falando comigo, falando comigo, sabe? E eu estava com a minha Bíblia, eu queria ser espiritual. Vamos, temos uma lição aqui. Eu orei para que aquele homem me deixasse em paz para eu ler minha Bíblia. Ele era um doce velhinho, ele não tinha com quem conversar, ele só queria me falar da perna dele. Mas ele meio que estava fazendo isso na versão longa-metragem e eu estava mais para resumindo, ok, você quebrou a perna, você está aqui para tirar o gesso. Alguém se identifica comigo? Ok. E então, isso foi o que o Senhor falou comigo. Se fosse o Billy Graham, você ia querer ouvir. Eu pensei, sim. Eu diria, fale mais. E aqui está o que Deus me mostrou. Ele diz, você não está interessada nesse senhor porque ele não pode fazer nada por você. E não vamos falar sobre o amor só na igreja. Eu te amo com o amor do Senhor. Ou seja, lá o que isso for, sabe? Vamos colocar um pouco de amor nos nossos relacionamentos e apenas aprender a ter um pouco mais de tempo com as pessoas e não ter tanta pressa o tempo todo para ir para a próxima coisa que precisamos fazer. Então, tudo bem. Mas em Colossenses, capítulo 4 de Colossenses, embora a metade dele seja dedicada a essas saudações, temos 4 lições que podemos tirar do capítulo 4 de Colossenses. E a primeira é encontrada em Colossenses 4:2. Sede sinceros, incansáveis e firmes em vossa vida de oração, estando sempre atentos e intencionais em vossas orações com ação de graças. Agora,
Algumas coisas sobre a oração. Primeiro, a oração não é uma obrigação. É o maior privilégio que temos. E o fracasso começa no fracasso na oração. Precisamos orar muito mais do que oramos, mas se tivermos uma atitude errada na oração, se nós espiritualizarmos demais a oração, transformando-a em algo que ela não é, então nós não vamos querer fazer isso, sabe? Você não precisa se tornar uma pessoa espiritual hiperreligiosa para orar, não precisa estar num determinado lugar ou numa postura, num determinado momento. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço, que é orar pelo caminho ao longo do dia. Que a oração se torne como a respiração. Converse com Deus a respeito de tudo e sobre qualquer coisa. Não há nada, agora ouça-me, não há nada sobre o qual você não possa falar com Deus. E a oração, ela abre a porta e convida o poder de Deus para a sua vida, para mudar coisas que você não pode mudar, para abrir portas que você nunca poderia abrir, para fechar portas que podem ser perigosas para você. A oração é que muda os nossos filhos, a oração é o que nos muda, a oração é o que faz nossos casamentos darem certo. A oração é o que nos dá o favor que precisamos neste mundo. Nós precisamos orar mais. E estou me preparando para entrar no estúdio e fazer um pequeno ensino de 30 minutos disso, especificamente. Eu acho que há tantas pessoas que pensam que Deus não ouve suas orações. Ou há tantas coisas com as quais elas tentam lidar por conta própria porque elas acham que não seria algo que Deus estaria interessado. Ele está interessado em tudo aquilo que diz respeito a você. Não importa o quão pequeno ou aparentemente isso possa parecer aos outros, se diz respeito a você, Deus está interessado nisso. E se está te machucando, Ele está interessado em confortá-lo. E se é difícil para você, Ele quer te ajudar nisso. Mas há uma regra para se obter a ajuda de Deus. Isso é, você não tem porque não pede. Peça e continue pedindo, e você receberá. Bata e continue batendo, e a porta será aberta. Busque e continue buscando, e você vai achar. Efésios 3:20, agora aquele que é capaz de fazer infinita e abundantemente mais além do que poderíamos, agora ouça, ousar, esperar, pedir ou pensar. Eu quero encorajá-los a fazer orações mais ousadas. Peça a Deus coisas que deem câimbras em sua cabeça. E mesmo enquanto estiver orando e pensar não há como... Mas só pela fé, vá em frente e faça grandes orações. E não se preocupe se você acha que merece ou não. Nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós. Especialmente tenha coragem de quando talvez você tenha sido mal criado e tenha tido um dia não tão santo e talvez se sinta um pouco mal consigo mesmo. Deixe o diabo bravo, seguindo em frente nesses dias, pedindo a Deus para ajudar você. Isso realmente deixa o diabo nervoso. Sabia que a oração é nossa primeira linha de defesa contra Satanás? Em Colossenses 4:2, onde acabamos de ler, ele diz: estando alertas e atentos às vossas orações. Eu amo 1 Pedro 5:8, que diz: seja bem equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, vagueia como um leão, rugindo com fome feroz, procurando alguém a quem ele possa devorar. O verso seguinte, na versão amplificada, diz: resista ao diabo desde o início. Eu amo isso, quando estamos um pouco mais atentos ao que está acontecendo, no momento em que o inimigo começa a tentar encher sua mente de lixo, esse é o momento de resisti-lo. No momento em que uma ofensa entra em seu coração e você se sente querendo construir um muro entre você e a outra pessoa,
Esse é o momento de dizer: Deus, me ajude a liberar isso e superar. Eu me recuso a passar esse dia zangado e amargurado. Não espere até que atitudes e pensamentos ruins tenham oportunidade de criar raízes em sua alma. Porque uma vez que algo está profundamente enraizado em nós, é preciso muito mais esforço para se livrar daquilo do que se você estiver alerta, reconhecendo o que o inimigo está fazendo e lidar com isso imediatamente. Quantos poderiam passar a ser um pouco mais agressivos contra o inimigo? Cara, eu só queria que o diabo me deixasse em paz. Ele não vai deixá-lo em paz. Aprenda a orar um pouco mais especificamente, em vez de você ficar generalizando. Me ajude, Pai, é uma ótima oração. Mas se um dos meus filhos entrasse em casa e dissesse: me ajude, mãe, a primeira coisa que eu diria é: bem, no que você precisa de ajuda? Abençoe-me, Senhor. Bem, isso também é bom, mas o que exatamente você está querendo?